Bom, olá a todos, mais um vídeo aqui de análise crítica. Agora vamos abordar mais um tema interessante. Será que Paulo conheceu mesmo Pedro, o Paulo apóstolo que foi revelado lá por Jesus, no deserto, etc e tal? Vamos analisar. Todo mundo sabe, né, que Pedro é Quefas, né? A mesma palavra, que Quefas quer dizer pedra, né? Pedro. Ó, João. E levou-o a Jesus, e olhando para ele disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Quefas, que quer dizer Pedro. Então Quefas é Pedro, né? Pedra. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, está aqui em Marcos, evangelho mais antigo, correto, Pedro e Paulo. Só que em Gálatas, Paulo menciona duas pessoas, Pedro e Quefas, e ninguém nota. Aqui, ó, Gálatas 2, do capítulo 7 ao 9. Primeiro Paulo começa até reconhecendo o apostolado e elogiando Pedro, né? Ó, eu vou ler aqui do comecinho para vocês até a parte grifada. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para os gentios. E conhecendo Tiago, Quefas e João, que eram considerados colunas. Então, não sei se deu para vocês entender aqui, mas aqui ele está falando de duas pessoas. Ele começa falando de Pedro, que a esse tal de Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, que foi realmente Jesus falou para Pedro que ele deveria pregar aos judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí ele muda bruscamente aqui e fala que conhecendo um tal de Tiago, Quefas e João, que eram as colunas, não sei o que, etc e tal. Então nós temos aqui uma diferenciação. E Paulo mencionava várias vezes Quefas nas suas epístolas, tanto em Gálatas quanto em Coríntios. Você pode ver aqui, ó, Gálatas 2 e algumas passagens de Coríntios. Só um PS aqui, algumas bíblias eles traduzem aqui como Pedro, tá? Mas aqui usando o termo geral grego. O Novo Testamento ele tem as duas palavras, Pedro, que é essa daqui, ó, eu coloquei até um pouco maior para vocês verem, ó, e Quefas. E aí vocês podem ver que não é a mesma palavra. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui, só para vocês verem com mais clareza aqui, ó. Acho que aqui tá bom. Ó, essa primeira aqui é Pedro e essa segunda aqui é Quefas. Então tem as duas palavras. E Paulo em suas epístolas apenas se refere a Quefas. Só aquela exceção ali de Gálatas que ele fala de Pedro. Não que ele conheceu Pedro. Ele fala que a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Mas ele não fala que conheceu Pedro, ele só fala de Quefas, o que é estranho. Em Gálatas, Paulo fala de duas visitas a Quefas em Jerusalém, não a Pedro. Aqui, ó, depois de passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Quefas e fiquei com ele 15 dias. Já em Gálatas 2, ele fala, até aquela parte que eu mostrei, que ele foi outra vez para Jerusalém depois de 14 anos, tal, levando Barnabé. Na primeira visita, Paulo demorou 15 dias com Quefas, mas aparentemente Pedro não faz nenhuma visita guiada pelos locais onde Jesus tinha estado com os apóstolos, não ensina nada, o local da crucificação, o sepulcro, não fala as palavras de Jesus, nada, o que é bem estranho. Ou se caso ele tenha feito, Paulo não se interessou em contar aos Gálatas e nem aos outros a quem escreveu. E já na segunda visita, 14 anos depois da primeira, é tradicionalmente chamado do Concílio de Jerusalém. Mas parece que, segundo a opinião de Paulo, os apóstolos de Jerusalém, e principalmente Quefas, não respeitaram o acordo. Por isso, quando Quefas foi a Antioquia, que foi a primeira base de operações de Paulo, né, depois de Éfeso, este fez questão de afirmar que Quefas era um fingidor, um dissimulado, que Quefas estava fingindo. Ou seja, se ele era um dissimulador, quem garante que esse Quefas era apóstolo? Ó, e chegando a Quefas, a Antioquia, ele resistiu na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, note também que ele fala que da parte de Tiago, que seria Tiago então provavelmente um apóstolo, então não é do mesmo grupo de Quefas, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Quem que seriam esses da circuncisão? Será que seriam os mesmos aqui de Tiago? E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé deixou-se levar pela sua dissimulação, fingimento, falsidade. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade dos evangelhos, eu disse a Quefas, não a Pedro, a Quefas, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como um judeu, por que obriga os gentios a viver como judeus? Então é a confusão entre Pedro e Paulo aqui, né?
Agora, será que haviam duas pessoas com o mesmo nome? Será que esse Quefas aqui que Paulo está brigando não era um homem que fingia, dissimulado, alguém que fingia inclusive ser apóstolo? No mesmo capítulo de Gálatas, Paulo parece elogiar a Pedro antes de criticar Quefas. Foi o que eu mostrei ali. Ele fala que a esse tal de Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. E logo em seguida ele mete o pau em Quefas. Então é meio estranho isso. Em Coríntios, ele parece se referir a esse Quefas não como um dos apóstolos. Aqui, ó. Nós não temos direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos, vírgula, e os irmãos do Senhor, vírgula, ele coloca até uma conjunção Quefas. Então, se Paulo já falou aqui, ó, dos demais apóstolos, por que ele faz essa separação ali e coloca e Quefas? Será que é porque esse Quefas não era um dos demais apóstolos? 1 Coríntios 15:5, quando ele fala da ressurreição de Jesus, e que foi visto por Quefas e depois pelos 12. Mas só que Quefas era um dos 12 apóstolos, não era? Então como que ele foi visto por Quefas e depois pelos 12? Fora que aqui ainda tem um outro erro, né? Porque Judas tinha ido se matar e não tinha tido a escolha de Matias ainda. Então aqui teria que ser os 11. Mas se ele faz uma separação de Quefas aqui, então Jesus teria que ter sido visto por Quefas e pelos 10. Deixa eu até colocar aqui, ó, 10. Não seria nem 12, mas estranhamente ele diz que Jesus apareceu para Quefas e depois para os 12 apóstolos. Lembra que eu falei que a história de Judas parece um pouco fantasiosa? Que parece um personagem criado para ser um traidor dentro da história? Então, aí faria até sentido aqui o número 12. Será que esse Quefas que Paulo se refere tanto não é o mesmo apóstolo? E que depois houve uma tentativa de harmonização? Será que Paulo conheceu apenas um Quefas lá em Jerusalém, discípulo do Senhor? Até porque os apóstolos teriam deixado Jerusalém, né, por medo dos judeus e para pregar a palavra? É uma hipótese. Até porque Paulo diz isso aqui na mesma epístola de Gálatas, ó. Quando Cristo se revelou nele, né, que aprove a Deus, você já conhece, só da parte grifada aqui, ó. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para lá, Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Aí depois de passado 3 anos, fui a Jerusalém ver a Quefas, e fiquei com ele 15 dias, e não vi nenhum outro dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então, apesar daqui ter nenhum outro dos apóstolos, o que Paulo dá a entender é que ele não viu nenhum dos apóstolos em Jerusalém, exceto Tiago. Não é estranho? Será então que esse Quefas não era só um discípulo do Senhor e um fingidor, como Paulo disse, se passando por ser um apóstolo, ele não era o verdadeiro Pedro lá dos evangelhos? Será que colocaram o título de Pedro como Quefas posteriormente apenas para harmonizar com as epístolas e dizer que Paulo conheceu Pedro? Para fazer uma harmonização, para dizer que Paulo era bem-vindo na comunidade dos apóstolos, etc e tal, foi reconhecido por Pedro, teve seu apostolado validado, etc e tal? Se sim, por que ele dá uma dura ali no tal de Quefas ali em Gálatas? Por que ele repreendeu Quefas e falou que ele era um dissimulado? Então, fica aí uma curiosidade. Cada um analisa aí e tire suas próprias conclusões, ok? Paz a todos.